vocês que hoje teríamos o nosso quadro e já vamos direto para ele, porque hoje a gente vai aprender muito, que o tema é muito interessante. Você no comando. Com ela, nossa querida Renata Rebelo. Oi, gostoso. Oi, gostosa. Tá tudo bem por aí? Eu tô meio acumulado. Será? Tá meio bagunça. Tá... Ai, e um pessoal já viu aqui, tá acompanhando o programa, já vi que já teve mensagem do Rei. Será que eu sou? Será que eu não sou? Então, é aquilo que eu te disse no início, aí você já pode introduzir, já explicando pra gente. Um pouquinho de alguma coisa, todo mundo é? É, a gente fala assim, ó, que tem os acumuladores, mas tem um transtorno, que é totalmente, não é que é totalmente diferente. O que as pessoas não veem cá é o que acontece antes de algo acontecer, de ser diagnosticado. Então, com essa pauta, nós separamos em alguns itens para esclarecer, para que as pessoas não banalizem assim, eu sou bipolar, eu sou acumuladora. Não pode banalizar o termo, tem que entender, compreender. É uma questão que causa sofrimento para quem tem o transtorno, é realmente um sofrimento e também é para a família acaba se afastando, né? Sim, então, através de exames, a ciência já comprovou que o cérebro dos acumuladores compulsivos, ele é diferente, ele se comporta de maneira diferente. Então, na hora de decidir, porque imagina que você vê alguém que está acumulando muito, você fala, nossa, é tão simples, é só jogar fora. Não é simples. É só tirar. Ele realmente dá um apego, um valor maior do que aquele objeto tem. Ele tem crenças do, eu vou precisar disso, talvez isso aqui seja necessário. Então, para você que convive com alguém, não é fácil para aquela pessoa. E os estudos já comprovam que o tratamento, ele é eficiente quando você coloca terapia cognitivo-comportamental e, na maioria dos casos, uma medicação que são de 3 grupos, que ajuda a pessoa a ter essa questão da deliberação, da decisão precisa. Soltar. Eu falei para a Gláucia no intervalo, eu sempre falo bem do SUS, as pessoas criticam muito, acredito que tem as especificidades de ter dificuldade, mas o SUS ele tem uma rede de apoio para isso gigantesca, às vezes vão 7 especialidades. Então, normalmente os vizinhos acionam a vigilância sanitária, né, porque isso causa problemas de pele, a questão epidemiológica. Então, vão lá, vai a equipe, tenta a primeiro contato, normalmente o acumulador não atende, o segundo contato ele não atende também, e aí entra um profissional de saúde mental, ou psicólogo ou psiquiatra, para ter essa abordagem. Se a pessoa permitir, entra, mas às vezes tem que ter a questão judicial, mas vai a limpeza. Tem uma mulher na Zona Sul, cá, que tiraram 5 caminhões e ela colecionava muitas portas, muitos fogões, muitas geladeiras. Nossa. E tiraram 5 caminhões. Alguns acumuladores, eles são específicos, então, vou pegar uma pedrinha aqui, uma pedrinha ali. E aí vai acumulando, vai juntando e... Que loucura. Aí você fala, aí as pessoas já olham assim em volta, que foi as mensagens que eu recebi. Olha, eu coleciono selo, eu coleciono... Então, tem uma diferença, a maneira de organizar essas questões, mas isso não significa que não pode acontecer. Uma pergunta. E a parte de procrastinar, preguiça de arrumar? Não entra nesse nosso... Não. É outra questão. Não. Pessoa acumular, porque preguiça de lá arrumar. Não, é diferente. Eu procrastino muita coisa. Eu vou até postar uma imagem nas redes sociais, depois se o pessoal quiser ainda verificar. É diferente. Que é uma escala. São 9, imagina 9 quadradinhos com um quarto organizado, um quarto bagunçado, aí começa a acumulação mesmo, que é crônico, que é algo que precisa se preocupar. Então, é diferente, tá? Por onde começamos? Vamos pelos itens ali, ó. Primeiro pelo cérebro, né? Porque é um item super importante pra gente falar, aqui, que os acumuladores, eles trazem geneticamente, então pode ser genético, né? Tem essa questão, mas você pode, esse caminho de você desenvolver algum transtorno, e aqui a gente tá falando dessa questão de acumulador, memórias ruins, pensamentos ruins, você ficar num nível de relacionamento ruim com a vida e com as pessoas, e que isso vai te adoecer. Se você já tem a predisposição, isso vai te adoecer. Tem pessoas que têm predisposição e não adoecem. Então, um dado importante, 2,6% da população tem a questão de... são acumuladores, né? Tem o transtorno. E em idosos, isso vai para 6%.
O que isso significa? Que o cérebro e o coração estão prejudicados, né? O abandono, ficar sozinho. Sim, então, é o que eu sempre falo aqui, tanto tempo no quadro. Poxa, você está com um pensamento, é legal você confrontar ele, né? O que está acontecendo? Sim. Então, sei lá, uma discussão com o gestor, com alguém, vai lá e limpa. Porque aquilo pode virar um monstrengo se a gente não questiona, não contrapõe a qualidade dos nossos pensamentos, das memórias, do que aconteceu. Então, por exemplo, eu lembro que no comecinho que eu comecei a atender, uma mulher recém-separada, ela pegou todas as roupas, ela não deixava a roupa do ex-marido, ela não queria que aquilo fosse embora. É um pensamento, é o coração ali sujo e aquilo pode ir virando uma bola de neve. E no caso do transtorno, né, de acumulação, são comorbidades unidas. Então pode ser um toque, pode ser uma depressão. E aí, então, sim, a procrastinação que você falou, eu procrastino, ok, mas isso é constante, é rotineiro. O que mais tem por baixo disso? Então não é a pessoa que tem esse transtorno, ela é má ou ela é preguiçosa. Não, realmente tem algo. Vamos pesquisar, ela tem alguma memória, tem algum evento, como é que está a questão do cérebro dela, porque na tomografia e ressonância nos exames mostra no córtex essa lentidão na tomada de decisões. Então, a gente já consegue, através da medicina e da ciência, comprovar algo que não seja, porque é preguiçoso, porco. Não, tá ali, tá comprovado. É fisiológico, né? E já vamos pro coração? Vamos pro coração que tá fisiológico. Ali, ó. As mágoas. Por isso que eu falo do tratamento da equipe multi e um terapeuta, desculpa, profissionais e colegas de trabalho, mas eu preciso falar da cognitivo-comportamental, porque ela tem comprovações do quanto é rápido isso. Então, o transtorno não é recente, mas a maneira que está no DSM ali comprovada é muito recente, acho que 2013. Mas é tão importante uma cognitivo-comportamental, ela vai mudar, né? Que muda. São 6 meses, 8 meses, assim, claro que um tratamento ele pode durar anos, mas uma pessoa que está em sofrimento, poxa, eu estou vendo que eu não consigo mais os cantinhos da casa, porque é assim que começa a guardar, cérebro, coração, mas isso vai para o físico também. Então, eu vou guardar essa embalagem porque alguém vai vir aqui comer um dia e vai precisar. Então, a pessoa fica nessa mentalidade do, olha, por exemplo, da Zona Sul, do fogão, né? 5 caminhões. Eu vou arrumar, ela falava assim, é que eu vou arrumar todos esses fogões e eu vou vender, e isso vai me gerar dinheiro. Então, vai ficando, você não consegue andar. Então, o que reflete internamente, reflete no fora. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, que mais? O coração tá aí. Esse é o síndrome de Noé. Vamos falar da síndrome de Noé. Olha que bonitinha a foto que tem aí, gente. Dos pets. Eu nunca tinha ouvido esse síndrome de Noé. Não. Um dia eu passei, eu até parei para contar quantos gatinhos tinham na janela. Aí eu falei, ou é uma ONG, ou é uma pessoa acumuladora, porque ela vai pondo e os gatinhos ficam ali, os animais não são bem tratados. E por isso que eu falei dos órgãos públicos do SUS, eles vão até com uma equipe para castrar e vacinar esses animais. E porque eu acho que eu não sei, São Paulo tem um número, acho que são 12 animais por casa. E a gente está falando de acumuladores que tem 50, 100, 200 bichinhos em situações precárias. Porque eles é como se fosse um objeto, né? Aí tem uma discussão, tem gente que lembra dos nomes da maioria, mas é uma situação precária. E vai acumulando animal, bichinhos, e eles ficam ali. Então é um sinal. Não, né? Isso é bem grave, né? Grave. É grave. É um transtorno, porque às vezes, o que você está dizendo, eles acabam não tendo os cuidados necessários, né? Num espaço como esse e tal, e juntos, enfim, até falta de limpeza, de higiene. Mas é transtorno mesmo, porque muito provavelmente as pessoas que fazem isso não vão fazer por maldade. Acham que estão fazendo alguma coisa, de repente até que seja boa. Eu tenho uma psiquiatra que eu adoro, que ela é famosinha, que é a Ana Beatriz Barros. E ela fala que é como se fosse um objeto, não é um animal para dar carinho. Porque entendi. tem gente que fala, ai meu Deus, eu tenho muito animal, muito bichinho, eu quero pegar, eu quero ajudar. Não. Pode ser um sinal, mas pode também não ser nada, como um colecionador. Mas é estranho, né? O primeiro caso clínico de acumulador, ele era colecionador. Nem todo colecionador é acumulador. Então, assim, a maneira como ele trata aquele objeto,
como ele descreve, é diferente. Mas esse caso específico, ele começou ali colecionador, era de garrafinhas de bebida alcoólica, tinha de vários formatos. E aí a família dele fala, no começo era bem legal, porque ele falava, essa aqui foi da viagem que a gente foi para Paris. Isso é legal, a pessoa. Sim. Só que começou a ter um nível de sofrimento, por exemplo. A primeira atitude dele era uma vitrinezinha de vidro, a primeira atitude dele foi desmontar a sala de televisão para pôr mais garrafas e tinha que ser daquele jeito. Entendi. E aí, no caso, depois até encaminhei porque era toque. Então, assim, o nível de sofrimento para aquela atitude de estar lá, você não consegue andar pela casa, tá tudo entulhado, tá com muita sujeira. Eu não posso me livrar daquele objeto. Gerou aquele sofrimento onde você tem aquele apego. Tem uma bandeira vermelha para ser investigada, é importante. A Glaucia até comentou nessa síndrome de não é, se não é para fazer, para ficar no lugar de pessoas, então a pessoa está sozinha e aí ela traz animais. Né? O que pode acontecer, como dos objetos também, né, Ká? O que a terapeuta, a psicóloga, o psicólogo vai auxiliar é, por que esse apego? Por que você... E tem assim, ó, tem relatos, tem comprovações de pessoas que sofreram traumas muito grandes, diversos tipos de traumas, inclusive com a ausência de alguém, e você começa a preencher. Mas não é uma regra para cada um, tem uma questão específica do por que você junta esse objeto, quais são as suas ausências, o que está acontecendo no seu coração, o que você sente falta, você está com medo de quê? Algumas pessoas podem colocar para se proteger, outras para pôr no lugar, então assim, é muito específico. Cada um vai ter um Por isso que é importante gatilho, você né? sentar, olho no olho, na frente de alguém e entender e compreender esse processo. Porque, Ká, quem passa por isso, ou por depressão, ou por qualquer outra coisa, não gostaria de estar passando. Não, algumas sem não dúvida. têm consciência. Claro. Principalmente se tratando de transtorno, né? Então, tá cheio de perguntinhas, Glaucia. Vamos colocar na tela. Quem escreveu pra gente, olha lá. E acredito que alguns depoimentos. Karine, obrigada, um beijo. Costumamos dizer que onde há excesso, existe uma falta. No acumulador, essa falta seria do quê? Foi o que eu acabei de falar, né? Para cada um é uma questão específica. Por exemplo, tinha uma turma de idosos que eles foram chamados, eles tinham um terreno e acumulavam lá. Tá. E olha como é bonito você ter a equipe multi de profissionais preparados. Essa idosa chegou com um problema de pele. Então, porque ela estava num ambiente, então era o terreno, a casinha, mas os velhinhos ali com o terreno compartilhado, era super organizado, mas a casinha dessa senhora chegava a ponto de sair do portão e ir para a calçada, né, de tanto acúmulo. E ela chegou na UBS para tratar as questões de pele, que ela estava toda empipocada. Dessa senhora específica, a família não ia mais visitar. Porque a família se afasta, Ká. É engraçado que a família tem um fator muito importante nisso, mas ela acaba se afastando. Sim, Cuidadores de idosos têm problemas porque é um ambiente tenso, onde você precisa convencer aquela pessoa de que ela não precisa daquilo. Então, para cada um é uma falta. E eu acredito que seja essa uma das perguntas que a terapeuta vai fazer. Do que você sente falta? Você está colocando tudo isso no lugar do quê? Em algum momento, num ambiente terapêutico, essa pergunta vai ser feita. Tá certo. Obrigada, viu, Ká, pela pergunta. Tem mais perguntinha, olha lá. Cláudia, obrigada, um beijo. Como ajudar essas pessoas quando elas não aceitam que tem... De volta com o nosso Você Bonito, a gente já pega no papo aqui, né, meu? Oh, meu Deus! Ai, delícia! Mas vamos continuar respondendo as perguntinhas. Hoje a gente está falando aí dessa questão de pessoas que vão acumulando as coisas e que pode sim ser um transtorno, que foi o que a Rê estava explicando pra gente, inclusive nas diferenças e nos gatilhos, né, de cada um. E aí, a Cláudia coloca o seguinte, como que a gente ajuda essas pessoas quando elas não aceitam que tem ali um problema acontecendo? Eu imagino quão é enlouquecedor para alguém que tem uma pessoa que está ali acumulando, né, e você não pode fazer nada, teoricamente. Imagina que normalmente ela tá ali e fala, pra quê? Esse tanto de revista, por que isso? Essa embalagem de comida? E vai juntando bicho. Ao invés de você acusar, e mesmo você fazendo com todos os esforços, você precisa de profissionais que estejam habilitados para administrar isso. Mas ao invés de você falar, para de guardar isso, ai, deixa eu tirar um pouco para te ajudar, olha, eu amo tanto você, eu tô tão preocupada. Tem um programa
que é famoso na gringa, que fala dos acumuladores. E teve uma mulher que tinha machucado a perna porque ela ficou soterrada. Porque ela foi juntando, guardando e ficava só um caminhozinho para ela passar. Você tá brincando? E ela foi soterrada. Outros casos, eu acho que foi um caso clínico da USP, se eu não me engano, que era um senhor que juntava revistas e jornais e já não dava mais para ver a janela do quarto. E também ficou soterrado. Gente, e teve dificuldade, como a mobilidade dele já era reduzida, dificuldade de levantar do sofá. É um transtorno como nessa forma de ajuda parecido com outros que às vezes as pessoas não entendem que tem, não aceitam que tem e é difícil ajudar alguém que não quer ser ajudado. Mas aí se você for ver, normalmente, a maioria tem ou toque, ou depressão, ou ansiedade. Então, o que leva ao transtorno é fatores, mas se você for investigar, já tem algumas questões envolvidas, né? Inclusive pessoas tóxicas na vida dessas pessoas. Vamos então falar das pessoas tóxicas. Isso. O diretor falou que eu tenho que falar assim, né, Cláudia? Pessoas tóxicas. Temos que nos livrar das pessoas tóxicas. Que eu falei, a mesa como um todo que nós colocamos aqui é para que você tenha noção do que pode levar você a desenvolver um sofrimento maior. Não acumule, né? Isso. Então, eu falei para a Carol aqui no intervalo, falei, Carol, tem uma pessoa, em uma das empresas que eu dou consultoria, que é assim, ó, ela fala tudo assim. Pozinho. E aí aquela gerando uma toxicidade e nos indicadores daquele setor, a maior parte, pessoas de atestado saindo, pessoas chorando, você vai falar, oi, vamos conversar, já chora. Então a gente, às vezes é um lobinho em pele de cordeiro, uma pessoa que está te machucando. Você foi lá investigar para descobrir por que tanta gente estava vindo. Um setor que estava, e ela fala tudo assim, ela é bem tóxica e ninguém percebeu. Ai, que vontade de dar um chacoalhão. Entendi. Tem gente que a gente leva um tempinho, mas de fato, o que falam muito é às vezes questão familiar, né? Que às vezes faz parte da mesma família, mas mas que pode prejudicar. Eu tenho alunas ali, né? Eu falei que eu nunca me especializei em mulher, mas acabou indo e agora, junto com o meu emagrecimento, acabei ficando. Então, eu tenho 200 alunas de online e que estão ali focadas em emagrecimento, são 98. Uma delas não conseguia emagrecer e aí quando ela viu, por exemplo, a questão tóxica das pessoas, um irmão dela chama ela do quê? De nhonha. Nhonha. Isso é tóxico. Você conviver com pessoas que vão te adoecer, né, que vão te criticar, que vão piorar a sua questão como um todo, é perigoso. É perigoso. Então, assim, olha o caminho que você pode percorrer para ficar bem também, a sua responsabilidade nisso. Concordo, abram os olhos. Tem mais perguntas? Ela falou que tem muita Ai, pergunta. que delícia! Depois que não der tempo, a Renatinha também vai responder, mas dá. Maurício, obrigada, um beijo. A perda de 5 entes queridos em 10 anos pode causar isso? Como o desânimo de arrumar pode ser contornado? Maurício, eu espero que seja a Maurício que eu conheço aqui, assiste tanto aqui. Amor, a morte ela é singular para cada um, né? Então, quando você perde algo, qual é o significado que você atribui para isso? Então, recentemente eu perdi a minha avó há 1 ano, meu avô não deu nem 1 semana. Ele está com Jesus, ele está no colinho de Jesus, mas se a pessoa perdi, vou ficar sozinha, tá todo mundo morrendo, não vai dar bom. O que acontece? Você cria um sofrimento em torno daquilo e aí você pode sim, não, eu não vou perder mais nada, nem casca de bala, nem casca de bala é a música, né? A embalagem, e aí eu vou acumular. Então, qualquer coisa pode disparar ou pode agravar esse transtorno de acumulador, né? De acumulação mesmo. Tem mais perguntas? Tá. Vamos lá. Vivi, obrigada, um beijo. Quais são os sinais que podemos perceber que estamos nos tornando acumuladores? Eu gosto muito de guardar embalagens de presentes. Isso é um sinal? Isso. Depende, Vivi. Se a gente traz aqui como uma coleção. Então, eu gosto de ter uma coleção e guardar. Ok, mas aí, mas é que se isso aqui para precisar, isso aqui eu vou, quanto de embalagem de presente tem? Elas estão sujas? A maneira de guardar também é importante você avaliar e as justificativas que você dá para ter todas elas. Então, uma coleção normalmente é uma embalagem de papelão ou de estampas diferentes, elas estão organizadas. E eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você sinta.
Você pode ficar sem todas elas? Você consegue se livrar de todas elas? Se isso te gera um sofrimento, uma angústia, está na hora de você procurar um psicólogo, eu já falo terapia cognitivo comportamental, olhar no olho dele e fazer a pergunta, olha, eu tenho embalagens de presentes e eu estou acumulando, isso é um transtorno? Aí ela vai investigar para te afirmar se é ou não. Eu só falo, se tem um nível de sofrimento, dependendo do jeito que está guardado, é uma bandeira vermelha para investigar. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Flavinha, obrigada, um beijo. Uma pessoa que compra muita roupa e não gosta de se desfazer das que tem há anos, dizendo que a moda sempre volta, é o sinal de ser acumulado. Pode ser. Eu acho que, às vezes, eu me identifico. Faz parte, às vezes. Algumas pessoas, elas gostam de comprar, que é a compulsão por compra. Ah, sim. Aí ela compra 5 tênis e 10 camisetas. E às vezes ela nem olha, tanto faz se ela vai vender, se ela não vai abrir, entendi, que é aquela compulsão por comprar. O sentimento, o prazer que ela sente na hora que ela efetua a compra. Às vezes ela não se relaciona com aquele objeto. O acumulador, ele tem um relacionamento íntimo com aquele objeto, intenso. Ele dá um valor a mais do que aquele objeto em si vale. Ou que você pode guardar coisas porque a moda volta, mas você guarda quantas coisas porque a moda volta? Entendi. Entende? Tenta tirar uma coisinha dessa pessoa para ver se ela não... Ai, não posso, ela sofre. Isso aqui não, pelo amor de Deus. E tem o procrastinar que eu te falei, que às vezes você fala, ai, não, eu tenho que ir lá arrumar, tenho que ir lá, não sei o que lá, ainda não deu tempo, enfim. Mas é muito diferente, é muito típico, não, sim, você percebe. É diferente. Dá tempo de mais perguntinhas, certo? Ai, não dá mais tempo! Rê, eu respondo depois, juro juradinho. Pra gente fechar. É um assunto muito sério, essa questão do transtorno, vocês viram que tem um impacto aí, não só na própria qualidade de vida, mas da família toda, de trabalho. Para de trabalhar, para de se relacionar com a família. Né? O negócio meio que... Fica doente, corre risco. A gente nem acredita, às vezes, quando a gente escuta esses casos aí que você estava comentando. Tem que procurar ajuda e tem que também fazer uso de medicação, como você citou. A maioria dos casos, sim. Não é só, né, precisa de um apoio também porque o cérebro, ele é diferente. Ele é uma questão genética e, às vezes, você não vai sozinha, não adianta boa vontade, cá. Parece que eu estou sendo intransigente, mas a ciência está aí, né? Se você está aqui assistindo, se você usa o seu celular, você usa a ciência a seu favor, por que não utilizar a medicação? Também tem que ter um pouquinho dessa mudança de mentalidade. Sozinho você não vai conseguir. Por que não procurar profissionais e tudo que a ciência pode oferecer para você ficar bem? Porque já tem estudos, indícios que você fica bem se você for em tratamento com uma equipe multidisciplinar. E essa terapia cognitiva que você comentou é ressignificar mesmo, é mudar o olhar. Ela tem respostas mais rápidas para que você compreenda o que precisa compreender. Então, ela é usada em várias questões onde você precisa ter, não que outras não sejam. Porque eu saio daqui, você falou mal. Não falei mal das outras, eu falei muito bem dessa, porque é que tem mais evidências e ela é mais rápida, não que as outras não sejam. Eu falo da holística, né, de não, né, Zen, mas é para você tratar também outras questões. Por que não uma constelação familiar? Por que não um coach? Porque você pode, a questão da auriculoterapia, acupuntura, tudo isso é válido. Cromoterapia, mas não dá para achar que com isso vai ser a porta de resolução. Entendi. Não, substitui. Não substitui. Vai na ciência que vai dar bom. Tá certo. Obrigada, mais uma vez, Renata Ribeiro, junto com a gente. Vai lá no Instagram dela, gente, poderoso Instagram. Vocês viram o cachorrinho dela? Eu quero conhecer aquele cachorrinho, pode trazer? Pode trazer. Ai, meu Deus. Né, Glaucio? Eu quero conhecer a gente. Ele é coisa mais bonitinha, gente. Ele é muito fofo, ele vai ficar sentado comigo lá na cadeira. Eu acho que ele vai te morder, vai te dar um beijo. Será que ele é bravo? @Rê_Rebelo, vai lá, @Rê_Rebelo, você já encontra todo o trabalho dela. Segunda-feira temos o Bebê Transformando Vidas. Quem vai estar aqui? Aninha, Gabi e o Estanque. Vai ser muito maravilhoso. Eu espero vocês ao vivo segunda-feira, 1h da tarde. Um excelente final de semana. Vamos para o Arraiar?